Preguiça. Quem aqui nunca passou por esses dias? De muita preguiça de estudar, meu Deus do céu, hoje eu não queria fazer nada. E aí vem o outro dia e você também não quer fazer nada, né? Você tá ali, reconhece que não é cansaço físico, não é exaustão física, é preguiça. E de repente você não sabe como lidar com esse sentimento, você luta contra isso e muitas vezes você perde a batalha, né, dentro de você. E aí, o que é que Deus tem para falar com a gente sobre esse sentimento tão comum, mas também tão enganoso? No mundo dos concursos, minha gente, e no mundo de fazer provas, de estudar, de percorrer essa jornada mesmo, a gente vai lidar com dias de muita produtividade, né? Com dias que a gente acorda se sentindo bem com a vida, se sentindo dispostos, felizes, alegres, confiantes. Mas a gente sabe e não pode negar que tem muitos dias ruins também. Tem dias mais ou menos e tem dias péssimos, né? E a gente, de vez em quando, sim, é invadido por esse sentimento de preguiça, de vontade de apenas sentar ali, né, em algum lugar, no sofá, na sua cama, e ficar ali o dia inteiro sem fazer nada de efetivo na sua vida, né? Nada que vai te levar ali às suas metas. E aí, qual é a passagem da Bíblia que a gente pode ler com relação aos dias de preguiça? Bora lá? Em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11, a gente tem o seguinte: vai ter como a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. A formiga que não tem chefe, nem oficial, nem comandante, prepara o seu pão, ajunta o seu mantimento. Preguiçoso, até quando você ficará deitado? Quando você se levantará do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, minha gente, aqui a gente tem uma referência bíblica às formigas, que são seres ali tão pequenininhos, são seres muito mais simples, claro, do que o ser humano. E eles têm, sim, a formiga tem uma característica muito interessante, né? Eu sempre morei em uma casa, digamos assim, de campo. E lá, de vez em quando eu observava realmente que tinha muitas formigas e formavam um caminhozinho de formigas assim enormes. E elas carregavam folhas muito maiores que elas, né? E todas em fileirinha, assim. E eu nunca vi uma formiga descansando, né? Acredito que você também não. E a gente tem sim muito o que aprender, né? Porque veja, esse animal, esse ser, ele não tem alguém que dê ordens, alguém que, com racionalidade, né? Que esteja ali comandando. Mas a formiga não para. Ela tá ali ajuntando os mantimentos dela, né? Naquele localzinho específico, aquele grupo de formigas, né? Trabalha ali todo mundo em conjunto, numa organização meio sobrenatural. E elas sempre andam muito rápido, estão ali em fileirinha e sempre ali com pedaços de coisas bem maiores que elas. E parece que o trabalho não para. E estão ali, 6 horas da manhã, a gente muitas vezes acorda e a formiga já está ali há muito mais tempo, né? Fazendo aquele serviço. Então, a Bíblia tira essa lição, esse ensinamento, né? Justamente desse contexto, né? A gente, observando a natureza, a gente vê muito Deus. Eu costumo sempre lembrar disso, porque eu sinto isso muito forte. E Deus nos chama realmente para o trabalho, né? Nosso corpo, hoje em dia, ele nos chama muito para a inércia. Nos chama mesmo. Por quê? Porque antigamente nossas necessidades eram muito, digamos assim, básicas, né? Eram muito assim, de alimento. O homem, o ancestral, né? Realmente ele
corria para se alimentar, para sobreviver, né? Para caçar. E hoje em dia a gente não precisa fazer essas coisas, né? A gente vai ali no supermercado, já está tudo colhidinho, já está tudo madurinho, tá? Enfim, a gente consegue se alimentar. Então nossa briga hoje não é para ir atrás de comida, para caça. E, querendo ou não, a gente tem as coisas para nossa sobrevivência de forma muito fácil, né? Nosso corpo não precisa estar ali toda hora, se desgastando demais para isso. E a gente termina que passa muito mais tempo trabalhando numa cadeira, jogando nosso corpo para inércia, e a gente vai se acostumando com esse tipo de movimento, de energia corporal. E a gente cada vez pede mais pela inércia. É uma tendência realmente hoje no nosso corpo pedir que a gente não se desgaste, para que a gente conserve energia. Mas a gente não foi feito para isso. Se a gente parar para pensar um pouco, se a gente responder sempre à vontade da preguiça, a gente não vai alcançar nossos objetivos, né? Deus nos fez para a gente se desgastar mesmo, para a gente correr atrás, para a gente atingir os nossos propósitos, nossas metas, nossos sonhos. E todas essas coisas envolvem suor, envolvem dedicação, esforço, envolvem desenvolvimento humano. Deus nos chama para se desgastar mesmo. Tanto é que está lá na Bíblia, né, que o trabalho dignifica o homem, né, e a gente comerá o nosso pão do fruto do nosso trabalho. Então, a gente foi chamado para o trabalho, a gente foi chamado, sim, para se esforçar, se dedicar, trabalhar, sair da inércia. Mas sabemos que essa questão de ter preguiça, ela é muito humana. Em umas pessoas mais, em outras menos. Mas a gente tem essa preguiça e assim pode variar também conforme as épocas da sua vida, né? Muitas vezes mais, muitas vezes menos. Mas quando esse sentimento bate, que ele é humano e ele é natural, a gente também deve recorrer à leitura da palavra de Deus, né? A rememorar o que Deus nos chama para fazer, o que Deus nos aconselha, o que Deus tem para falar ao nosso coração, para que a gente, de acordo com o nosso racional, a gente possa mandar no nosso corpo, para que a gente consiga ir adiante nos dias de maior preguiça, né? Porque a gente sabe, a gente já falou que tem dias que a gente naturalmente se encontra disposto, isso acontece. Mas tem dias, sim, que todos nós nos sentimos preguiçosos. E não é questão só de exaustão do corpo, porque também tem esses dias em que a gente precisa pausar e repousar. Mas tem dias, sim, que a gente simplesmente é atacado pela vontade de não fazer nada. Pura e simples, né? E essa vontade, Deus não abençoa, essa vontade não vem, né, de Deus. Então, na Bíblia tem falando algumas vezes sobre o preguiçoso nato, né? Aquela pessoa que se deixa envolver e se deixa arrastar, levar pela preguiça. Então, a gente tem aqui, ó, em Provérbios 12, versículo 24, tem dizendo que as mãos da pessoa diligente governarão, mas o preguiçoso se tornará escravo. O preguiçoso, gente, se torna escravo dos próprios sentimentos, porque nós sabemos que os sentimentos, eles são enganosos. Então, a gente tem que saber que nós não somos os nossos sentimentos e que nós temos que ter disciplina independente dos nossos sentimentos daquele dia, né? Para que a gente não se torne escravo dos nossos sentimentos daquele dia específico. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, tem dizendo que o preguiçoso, ele deseja, né? Ele deseja as coisas, ele quer alcançar, ele fica sonhando com as coisas, mas ele não consegue nada, né? Por quê? Porque não se presta a perseguir, percorrer o caminho. E o desejo da pessoa diligente vai ser realizado. Então, Deus, ele faz uma lei. Ambos desejam as coisas, né?
Ambos querem uma situação melhor financeira, querem dar boas condições aos seus filhos, querem ter uma família, querem poder sair para comer fora, gastar dinheiro com alguma coisa que querem, comprar um determinado produto, um aparelho, enfim, ter determinados serviços ao seu alcance. Ambos, o preguiçoso e a pessoa diligente, ambos querem essas coisas, mas a pessoa diligente poderá alcançar sim essas coisas. Já o preguiçoso vai viver o resto da sua vida sonhando com essas coisas. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 4, tem dizendo que o preguiçoso, ele não cultiva no outono, ou seja, ele não pensa adiante, ele não pensa que vai chegar um momento que ele vai precisar daqueles frutos que ele tanto sonha. Por isso, o preguiçoso, durante a sua colheita, ele vai mendigar e nada vai receber. Então, a gente tem assim que aquela pessoa que não consegue ver adiante, né, não consegue observar além daquele dia de preguiça, que ela precisa fazer aquilo, precisa sentar para estudar, porque senão não vai passar. No dia devido da prova, a pessoa chega no dia da prova e fica desesperada. Né? Chegam 2 semanas antes da prova, 1 mês antes da prova e diz, ai, como é que eu vou fazer para passar? E aí se atropela todo, fica tentando estudar 7, 8, 9, 10 horas por dia e simplesmente não veio juntando migalhinha por migalhinha durante todo o outono, ou seja, durante toda a época que não havia edital aberto, que você nem sonhava com aquele concurso, né? Então a gente pode tomar muito por isso. É preciso cultivar no outono. Tá? É preciso cultivar naquele período em que você não sente vontade de cultivar. Por quê? Porque não tem edital aberto. Porque você não tem previsão daquele concurso. Porque nada daquele concurso está sendo falado. Então, assim, não tem estímulos, grandes estímulos para você, né? Esse é o outono do concurseiro, da pessoa que estuda. E é preciso cultivar justamente nesse período, tá? Para que a gente possa, ali perto da prova, colher alguma coisa. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 25, tem dizendo que o desejo do preguiçoso acaba matando ele, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Então, minha gente, o que é que isso quer dizer? O preguiçoso, ele acaba se sentindo uma pessoa muito culpada, no fim das contas. Ele deseja as coisas, né? E depois esses próprios desejos dele acabam com ele, porque ele não consegue ultrapassar esse sentimento de preguiça, continua querendo as coisas, mas não alcança. E aí vai ficando uma pessoa frustrada, depressiva, desesperada. Enfim, vai tirando realmente a satisfação da vida. Então, a gente vê que Deus chama a gente muitas vezes para que a gente não se entregue à preguiça. Isso não quer dizer que você não possa ter um dia na sua vida de preguiça e tudo bem se deixar levar naquele dia pela vontade de não fazer nada, de ficar ali no ócio, descansando um pouco. Não é isso. Mas tente observar se a preguiça é uma coisa constante na sua vida. Se a preguiça é um sentimento que te persegue, talvez todos os dias até, né? Que a gente tem muitos casos assim. Isso vai te atrapalhar, só tenho a te dizer isso. Se você não tiver a visão lá na frente de que é preciso fazer agora que não tem edital aberto, agora que você não tem previsão do concurso, de que é preciso fazer agora o que for preciso. Quando chegar naquele momento lá da colheita, você simplesmente, como diz a Bíblia, vai restar frustrado. Por quê? Porque ficou com preguiça todo esse período em que você devia estar trabalhando, como as formigas, que trabalham sem chefe, sem ninguém mandar nelas, que fazem tudo certinho, que vem adiante, né? Que vai chegar um momento em que vão precisar ter aquela comida estocada. Então, elas trabalham para isso, noite e dia, sem a mínima racionalidade, e ainda assim trabalham. E veja a estrutura da formiga, como ela é pequenininha, como ela é frágil, como ela, inclusive, a gente pode pisar em cima delas a qualquer momento e nem por isso elas deixam ali de estar trabalhando. E levem esse exemplo para a vida de vocês. Se de repente vocês estiverem estudando e passar uma formiguinha e passar, vocês lembrem, tá? Que Deus nos chama para vencer a preguiça, para trabalhar, para honrar nossa família, para se desgastar realmente, para correr atrás, sabe, gente? Isso não é negativo. Isso é o que Deus quer para nossa vida. Não que a gente viva uma vida sem ânimo, sem energia, perdendo os nossos sonhos.
restando frustrado, triste, não. Deus quer que a gente corra atrás. Então, leia a Bíblia para se encorajar, para se afastar desse sentimento de preguiça e principalmente peça a Deus em oração que tire essa preguiça do seu coração. Faça esse teste e depois me diga nos comentários se deu certo, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.